Eu já estou dizendo há um tempo que existe consenso dentro do comando de que o Tribunal Superior Eleitoral não conduziu as eleições de forma isonômica. Isso aí é consenso. Só que aí o Alexandre de Moraes andou esticando a corda demais e tem muita gente falando, olha, peraí, qual é o nosso papel constitucional? Né? Quais são os papéis constitucionais das Forças Armadas? Tá lá, é o artigo 142 da Constituição, tá aí, o Marcão tá aí, se conhece melhor do que eu. São garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem e defesa da pátria. E aí você olha, nesse momento, a defesa da pátria fica vulnerável a agentes externos, com um processo eleitoral desses que a gente tem no Brasil. E a agentes internos também que querem subverter as instituições. Garantia da lei e da ordem, ora, lei da ordem. A lei e a ordem está sendo desrespeitada todos os dias. O Supremo Tribunal Federal admite que está desrespeitando a lei e a ordem, mas é tudo por um bem maior em defesa da democracia. Um negócio que não tem escrito na Constituição em lugar nenhum. Desrespeitam a liberdade de imprensa, desrespeitam a liberdade de expressão, desrespeitam a liberdade de manifestação. E a garantia dos poderes constitucionais. Que poderes constitucionais? O Brasil hoje só tem um poder constitucional. Tem alguma coisa de errado. E os caras entendem isso. E alguns entendem. E aí eu resolvi falar algo que todo mundo já sabia lá dentro, mas que ninguém falava, porque a imprensa hoje já não existe mais, que são os generais hoje que estão se posicionando de forma mais aberta contra essa ação mais contundente. E eu falei isso, gerou muita repercussão, porque está tendo reunião de alto comando hoje, né? Acho que vai hoje, amanhã, talvez depois de amanhã. Então, isso aqui não tem manifestação de opinião, isso aqui é uma reportagem, estou reportando o que está acontecendo. Carta dos oficiais superiores da ativa ao comandante do Exército Brasileiro. E isso chama atenção, porque ela não é uma carta aberta, não é uma carta à sociedade, ela é uma carta dos oficiais aos seus comandantes, né? Ao comando, como preza a hierarquia militar. E eles dizem aqui, Brasil, 28 de novembro de 2022, ou seja, a carta saiu ontem à noite. Subscrevem esta carta oficiais superiores da ativa do Exército Brasileiro que o fazem de livre e espontânea vontade. Como membros do Exército Brasileiro, somos sabedores que o Exército de Caxias é uma instituição permanente e regular, sob a autoridade suprema do Presidente da República e reconhecida por seu sacerdócio, disponibilidade permanente e dedicação exclusiva ao Brasil, na qual repousa a confiança do povo brasileiro. Resolvemos tornar público, com base no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, a presente Carta dos Oficiais Superiores do Exército Brasileiro, deixando claro que é o exercício do direito estabelecido no artigo acima mencionado e que será colocado em tópicos para o melhor entendimento. Aí eles abrem uma citação aqui. A farda não abafa o cidadão no peito do soldado. Marechal Manuel Luiz Osório. Ponto 1. Reafirmamos o nosso compromisso inquebrantável com a pátria e com a sociedade brasileira formada por patriotas comprometidos com o bem da nação. 2. Dos participantes com a liberdade e transparência, atualmente tão requeridas pelo povo brasileiro. Não existe instituição ou poder constituído que possam se colocar acima da lei e da ordem democrática. Os três poderes precisam ser harmônicos e independentes, conforme prevê a Constituição, tendo em seu sistema de freios e contrapeso o necessário limite para que assim se mantenha. Consideramos importante, portanto, que os poderes e instituições da União assumam seus papéis constitucionais, negrito, previstos em lei e em prol da pacificação política, econômica e social, especialmente para a manutenção da garantia da lei e da ordem e da preservação dos poderes constitucionais, respeitando o pacto federativo previsto na regra basilar da fundação da República Federativa no Brasil. Item 4. Reforçamos a crença em nossa instituição Exército Brasileiro, cuja origem remonta ao sentimento de brasilidade construído a partir da Batalha de Guararapes, 1648, e amalgamado à participação em todos os fatos históricos de relevância da nação. Destacamos, item 5, que os integrantes da Força Terrestre coesos, motivados e conhecedores da sua história sempre estarão prontos para cumprir as suas missões constitucionais com base no mais sublime dos juramentos de, abre aspas, dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Item 6.
Asseveramos que os soldados de Caxias, que se preparam dioturnamente com profissionalismo e abnegação, colocam os objetivos nacionais sempre em primeiro plano, desprezando quaisquer interesses pessoais. E aqui eu acho que isso é uma pancada em certos comandantes carreiristas. Isso é uma opinião e uma leitura minha. Estamos atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica, claro que isso é o Supremo Tribunal Federal e ao TSE, e instabilidade política e social no país. E isso se refere, provavelmente, às pessoas que estão às portas dos quartéis. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Isso é para vocês, coleguinhas, que estão em casa, mais fazendo propaganda política do PT e da ordem do establishment que vocês querem reestabelecer do que fazendo jornalismo. Aí eles botam aqui em negrito. Covardia, injustiça e fraqueza são os atributos mais abomináveis para um soldado. Nossa nação, aquela que integra os maiores índices de confiança às Forças Armadas, sabe que seus militares não a abandonarão. Provavelmente sabe, porque por isso que estão à porta dos quartéis. A relação preliminar dos subscritores dessa carta será elaborada por ordem alfabética, dentro de cada posto, apenas com as primeiras adesões que foram coletadas antes da sua expedição. Que eu falei, antes dessa carta ser expedida, já existia uma lista, que eu não sei quantos tem, pode ter 50, pode ter 100, eu não sei quantos tem. À medida que forem sendo recebidas novas solicitações de adesão, elas serão encaminhadas oportunamente com o nosso mais alto apreço e respeito, oficiais da ativa do Exército Brasileiro. E aí, neste momento, eu tinha falado de 177, enquanto a gente está falando aqui já está com 189, e isso está acontecendo.